E aí, tudo bem? Aqui é o Rodrigo mais uma vez compartilhando com você técnicas e ferramentas de PNL para você alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Tudo isso através dos relacionamentos interpessoais e intrapessoal, ou seja, através dos relacionamentos que você tem com as outras pessoas e como você se relaciona com você mesmo. E hoje eu queria te fazer uma pergunta. Seria bacana se você pudesse, ou se você fizesse com que todas as pessoas à sua volta fizessem aquilo que você gostaria? E se você tivesse uma ferramenta mágica que te ajudasse a conquistar isso? E se eu te falasse que isso é possível através da comunicação? Você acreditaria? Ou então você estaria pensando agora que você não precisa porque você já se comunica bem, você já se relaciona bem com as pessoas com que você convive? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, nesse momento tenso, nesse momento de pandemia, onde os nervos estão à flor da pele, você acha que você se relaciona bem com as pessoas? Você acha, ainda mais, você acredita que você consegue extrair das pessoas aquilo que você precisa para a sua vida? Então, nesse momento, você pode até estar querendo sair desse vídeo, achar que é besteira o que eu estou falando, ou que você se comunica bem, que você fala bem, que você se relaciona bem. Mas eu queria que você fizesse uma autoavaliação agora. Eu queria que você fizesse uma autoavaliação de como você consegue extrair das pessoas aquilo que você deseja. Se você desse uma nota de 0 a 10 agora, qual seria essa nota? Todo mundo faz aquilo que você precisa? Todo mundo faz aquilo que você quer? E eu não estou falando no sentido ruim isso. Eu não estou falando no sentido que você quer o mal para as pessoas. Eu estou falando que em qualquer lugar, a gente, principalmente no ambiente de trabalho, a gente precisa que os outros, a gente precisa vender as nossas ideias. A gente precisa que o outro acredite na gente. Basicamente, a gente precisa que o outro faça aquilo que a gente quer. De uma maneira mais fácil, de uma maneira mais tranquila. Sem precisar mandar. Isso serve para casa também. Às vezes você precisa motivar o seu marido, ou melhor, na linguagem mais cotidiana, você quer que o seu marido leve o lixo, você quer que o seu marido lave a louça. Assim como você quer que o seu funcionário faça aquilo que você precisa. Ou você gostaria que o seu chefe te desse um aumento. O que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos o tempo inteiro tentando influenciar as pessoas. É natural, porque a gente sobrevive através disso. A gente vive através disso. E não confundam isso com manipular ou com fazer mal para as pessoas. Você faz isso todo dia. Você faz isso na sua casa, no seu trabalho. No seu trabalho, você quer que as pessoas façam aquilo que você acredita que é correto. Como eu dei o exemplo na sua casa, você quer que seu marido lave a louça. Você quer que ele leve o lixo. Então, de alguma maneira, você pede. Mas aqui o que eu quero dizer é o seguinte. Como é que você está alcançando isso que você quer? Está sendo fácil? Está sendo difícil? Você está tendo muito êxito? E como eu disse, o segredo de tudo isso é como você se comunica com essa outra pessoa. Como você se relaciona com essa outra pessoa. E aqui vem uma coisa muito bacana, que agora a gente vai começar a entrar em como você consegue melhorar esses resultados. Como é que você faz para que o outro faça aquilo que você quer. Sem filtros, ou melhor, sem julgamentos nisso que a gente está conversando agora. Porque como eu já exemplifiquei, a gente está o tempo inteiro se influenciando as outras pessoas. E é importante você desenvolver esse relacionamento se você quer melhorar o relacionamento que você tem com o outro. Se você quer continuar empregado, se você quer continuar crescendo, é importante que você entenda que se você quer um objetivo, se você quer extrair do outro, você precisa melhorar esse relacionamento, você precisa melhorar a sua comunicação. E a gente vai fazer isso agora através de alguns pressupostos, algumas frases de impacto para você começar a entender como que funciona essa comunicação com o outro. E através de uma outra ferramenta, uma outra técnica muito, digamos assim, peculiar. Ela é muito antiga, ela já foi comprovada, já foi estudada. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não vou ficar discutindo história com vocês, eu não vou falar de onde veio ou como veio, porque isso não interessa. O que interessa é você melhorar a sua comunicação, o seu relacionamento e você atingir os seus objetivos. Eu acho que a minha proposta aqui é essa, é você alcançar aquilo que você quer. Se você quer crescer profissionalmente, se você quer se manter empregado, se você quer ficar mais calmo, se você quer de repente usar para melhorar o seu relacionamento dentro da sua casa, com quem você convive. Eu acho que a parte prática é o que importa aqui. E aí a gente entrando na parte prática. Para você começar a mudar, usar essa ferramenta, eu não vou contar a história dela, mas nós vamos chegar nela daqui a pouco. Mas antes você precisa começar a entender
como é que funciona uma comunicação? Ou alguns princípios da comunicação. E o primeiro deles, que eu vou trazer aqui para você, é o seguinte. Tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Quando se refere a outra pessoa, tudo aquilo que você está vendo é comunicação. Quando você está de frente para outra pessoa conversando, tudo que você vê, que você ouve, que você sente é comunicação. Nada passa desapercebido pelo seu cérebro ou pelo cérebro da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso? Que se a pessoa ficar quieta, ela está querendo dizer alguma coisa. Se a pessoa está se movimentando, ela quer dizer alguma outra coisa. Se a pessoa está desatenta, ela quer te dizer alguma coisa. Ela está te dizendo alguma coisa. Se ela mexe o braço, se ela cruza, se ela vira, quer dizer alguma coisa. Ela está comunicando algo para você. Aquilo tem algum significado? Sim, tem algum significado. Ou seja, tudo aquilo que você vê na outra pessoa, que você ouve ou que você até sente, é comunicação. Então, para aqueles que acreditam que falam bem, para aqueles que acreditam que se expressam bem ou que se relacionam bem, a primeira pergunta que eu faço é: você presta atenção em tudo, exatamente tudo do que o outro passa para você? Você consegue captar todos os sinais que o outro passa para você? Então, esse é o primeiro princípio que a gente vai começar a construir agora. Tudo é comunicação. E agora a gente entra num outro que eu acho bem bacana, que é o seguinte. Tudo é comunicação. Porém, mas, entretanto, nada significa o que você acredita que é. Vou repetir. Se tudo é comunicação, Rodrigo, então aquilo que eu vejo no outro significa ABC? Quando a pessoa está com o braço cruzado, significa alguma coisa? Quando ela está com o pé virado para a porta, significa outra? Não. Nada significa, ou melhor, nada tem o significado que você acha até que você confirme ou comprove. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos a tendência de achar que nós sabemos o que está passando na cabeça do outro. Quando eu estou conversando com alguém, quando você está conversando com qualquer pessoa, você olha para a cara daquela pessoa e fala: ele não está gostando do que eu estou falando. Ou pior, que sinceramente é o pior, nossa, aquela pessoa gostou muito do que eu falei. Como você sabe? Porque ela deu um sorriso. Lembra? Tudo é comunicação, então o que eu faço? Eu vejo um sorriso e eu acho que ela gostou. Sei lá. Eu vejo que a pessoa está olhando muito fixamente para mim, eu acho que ela está prestando muita atenção em mim. Será? Leve esses pressupostos sempre com você. Tudo é comunicação e nada significa o que você pensa até que você comprove. Se você acha que a pessoa gostou do que você falou, você precisa verificar. Pergunta. Você está gostando do que eu estou falando? Você está... Ou melhor, você não está gostando do que eu estou falando? O que você acha? O que você não acha? Confirme. Porque você vai sair de um embate que existe dentro da gente, que é entre o que é verificável e o que não é verificável fisicamente, né? Digamos assim, sensorialmente, que eu consigo ver. Porque muitas vezes a gente começa a alucinar. A gente acha que a pessoa está gostando, não está gostando, que a pessoa está brava, né? Dentro da nossa cabeça. A gente sempre está rodando um filme na nossa cabeça. Por exemplo, enquanto eu estou falando agora, está rodando um monte de coisa dentro da sua cabeça. Está passando um monte de filme dentro da sua cabeça. E aí você está fazendo um monte de comparação. Só que aí quando você está conversando com alguém, você, aquela pessoa gostou ou não gostou, aquela pessoa está brava ou está legal, aquela pessoa está chateada ou não. A pessoa não quer fazer o que eu estou pedindo. Como que você sabe? Saia da alucinação e vá para o campo real, venha para a realidade, pergunte para ela, converse com ela, verifique. Lembra, nada tem um significado que você acredita que tem, a não ser que você verifique, ou que você teste, ou que você simplesmente pergunte para ela. E por que esses dois pressupostos são importantíssimos para a gente começar? Para você começar a perceber que se você precisa que o outro faça aquilo que você quer, primeiro de tudo, você precisa prestar atenção em tudo que ela está passando de sinal para você. Segundo, você verificar. Poxa, eu estou vendo. Não, eu acho não. Olha, me parece que você está bravo.
eu te falei alguma coisa que te deixou assim? Aí a pessoa vira e fala assim, não, nada. Quem nunca teve uma conversa dessa com uma esposa ou com uma namorada e ela fez isso? E aí você tem certeza absoluta que você falou alguma coisa que deixou ela brava. Nesses casos a gente está acostumado, você está acostumado. Fala, putz, falei alguma besteira. Mas e aí naqueles casos que são menos sutis? E naqueles casos profissionais, mais corriqueiros? Então, teste, pergunte. Tente verificar se aquilo que você está alucinando, se aquilo que está como, o que a gente chama também de leitura mental, você está tentando ler a mente da pessoa. Que ela ficou brava, que ela ficou feliz, que ela gostou, que ela não gostou. Então saia da alucinação, saia dessa viagem da sua cabeça e pergunte, venha para a realidade, venha para o aqui ou agora. E aí, a gente vai para um terceiro pressuposto, que é o seguinte. A comunicação é a resposta que a gente obtém dela, independente da sua intenção. Por exemplo, quem já nunca se pegou naquelas assim? Você fala, aí você percebe que a pessoa não gostou, você falou, a pessoa não gostou, você olhou pra cara dela, não, você nem perguntou. Aí você falou, você já assumiu, falou, olha, eu não tô falando isso pra te deixar bravo. Falei, então, não interessa a sua intenção. Sendo papo reto agora, não interessa a sua intenção. Se a pessoa ficou brava, foi a resposta que você obteve da comunicação que você teve com ela. Ponto. Se a pessoa ficou chateada, não interessa se foi a sua intenção ou não. Você deixou ela chateada. Foi a comunicação que deixou ela assim. Como eu disse, a comunicação é a resposta que a gente obtém dela. O significado de comunicação é a resposta que você tem dela. Independente da sua intenção. Então não importa se você não queria deixar outra pessoa magoada. Você deixou. Você deveria ter melhorado antes a sua comunicação, na verdade. Porque depois, meu amigo, depois Inês é morta. Depois que você for lá, falou alguma besteira, sei lá, pro seu chefe ou pro seu colega de trabalho, já era. Ah, mas não foi minha intenção. Mas você já atingiu o outro. E as chances de você depois conseguir o que você quer daquela outra pessoa diminuíram muito. Vamos recapitular. Primeiro pressuposto fundamental, tudo é comunicação. Tudo é comunicação. Segundo pressuposto, que na verdade não é bem um pressuposto, tá? Não é um pressuposto oficial, mas ele encaixa com essa questão da alucinação e leitura mental. Nada significa o que você pensa até que você confirme, comprove, teste. E o terceiro a comunicação é a resposta que você obtém, independente da sua intenção, independente daquilo que você gostaria de ter, de como que a pessoa teria recebido, independente da sua atenção. E agora, tá bom, Rodrigo, tudo isso me ajudou a mostrar que eu posso estar errando, que eu posso estar pisando na bola. Ou que não, que eu posso estar indo bem, que eu vou, testo, que eu vou, vejo que a pessoa ficou feliz, eu confirmo e a pessoa responde, e que é a resposta que eu queria, então tá certo, legal. Mas e se eu não estiver indo no caminho certo, o que eu faço? A primeira coisa que vem à cabeça eu preciso falar melhor. Eu preciso falar de outro jeito. Eu preciso, e aqui nós vamos já cortar. Não é eu. Se você quer se relacionar com outra pessoa, não é você, é a outra pessoa. Ponto. Você tem que colocar o seu foco na outra pessoa. Você não tem que deixar o foco em você. Não é o jeito que você fala, não é como você se porta, não é o que você faz. Eu achava que eu era um cara que eu falava muito bem. Além porque eu achava, na verdade eu comecei a acreditar nisso porque eu lembro que na faculdade eu fazia muita apresentação. Eu gostava de fazer as apresentações dos trabalhos. E eu tive muito trabalho. Era coisa assim absurda por semestre que eu tinha na faculdade. E as pessoas falam, não, chama o Rodrigo, chama o Miyazaki porque ele fala bem e tal. E pô, legal, eu falo bem. Só que o meu relacionamento com algumas pessoas, eu era difícil de lidar. É verdade, eu era muito difícil de relacionar com as outras pessoas. E aí eu te pergunto, adianta só eu falar bem, eu me apresentar bem, eu falar bonito, sei lá se eu falo bonito ou não. Adianta? Não adianta. Porque, primeiro de tudo, um relacionamento, ele não faz só de você falar bem. Você se conectar com outra pessoa não depende de você. Depende da outra pessoa. Então corta. Não é eu, é a outra pessoa. E aí como é que você faz para você, então, deixar o outro em evidência? A gente vai usar uma técnica, uma ferramenta que você com certeza já ouviu falar, você com certeza já deve ter, lido, que é o rapport.
Vou explicar a origem, de onde veio, enfim. Mas enfim, rapport. Tem gente que entende como empatia, né? Então, peguei algumas frases. Rapport é ligação, é sintonia, é empatia, que nem eu falei. Aí eu, putz, mas o que é empatia? Empatia é uma coisa complicada. Eu vou ser sincero, a primeira vez que eu ouvia lá atrás, eu ouvia muito empatia. Eu não sabia o que era. Eu não tinha noção do que era empatia. Eu achava que, sei lá, empatia é dar atenção pro outro. Não, aí eu fui ler, eu li um pouquinho. O que é empatia? A empatia é sentir o que a outra pessoa sente se você estivesse no lugar dela. Olha que bonito. Então, assim, olha que legal, olha que bonito, que lindo. Para você, então, se conectar com o outro, você conseguir que o outro faça aquilo, você precisa de empatia. Você precisa se colocar no outro, você precisa sentir o que o outro está sentindo, se colocar nos sapatos dela. É uma frase, acho que até em inglês bastante, mas a gente já ouviu muito em português essa frase. Então, e aí, cara, eu vou jogar real. Você não quer ter empatia. Ninguém quer ter empatia. Você está pensando só no seu umbigo, a gente pensa só no nosso umbigo. Você quer que o outro faça aquilo que você quer, como você quer, quando você quer. De novo, você usa esse artifício de ai, que lindo, empatia, para você conseguir o que você quer. E aí você já está errado, você já começou errado. Então você vai lá, aprende, lê empatia, rapport, seja lá o nome que você use para isso daí. Só que você, no fundo, você já começou com a intenção de o outro fazer aquilo que você quer. Esquece, não vai funcionar. Você só vai quebrar a cara. Ou melhor, você vai ficar... Ou se você não quebrar a cara, se você for um cara muito perspicaz, você vai ficar numa superficialidade que você não... Dificilmente você vai conseguir o que você precisa. Por quê? Porque, na verdade, o rapport, ele é muito mais do que isso. Ele é muito mais do que simpatia, do que você se conversar com o outro... que é o tal do espelhar, enfim, você repetir o que o outro fala. Eu lembro que eu tenho um conhecido que, vendedor, assim, cara, fala bem e tal, e assim, pra ele rapport, ele abraça a pessoa e repete o que o outro fala. É lindo, mas fica numa superficialidade tão grande, uma coisa tão superficial, tão fraca, que, cara, se ele fizesse tudo aquilo ou não fizesse, não faz a menor diferença. E na verdade, quando a gente fala aqui de rapport, a gente está falando de, primeiro de tudo, rapport e confiança. São duas palavras que tem que andar juntas. Segunda, na verdade, eu nem coloco em sequência, tá? Mas assim, rapport, você tem que pensar. Primeiro de tudo, confiança. Junto com confiança, respeito. Respeito. Eu acho que mais que empatia, primeiro de tudo é respeito. É você respeitar a outra pessoa. É você começar a olhar aquela outra pessoa não através dos seus olhos. É difícil isso, né? Mas assim, é difícil colocar em palavras. Porque enquanto você olha aquela pessoa como um objeto, como algo que você quer que ela faça aquilo que você quer, você não vai conseguir. Se conseguir, vai ser doloroso. Então, respeito. Respeito pelo ser humano, respeito pelo profissional, respeito por quem está ali, por quem está perdendo tempo para te ouvir, é respeito. Para que serve o rapport? Primeiro de tudo, para você se conectar com outra pessoa, para você conseguir desarmar aquela pessoa, para você conseguir uma abertura favorável no relacionamento, naquela relação que você tem com ela. E você só vai conseguir isso com confiança e respeito. Você, por exemplo, você se conecta, você tem amigos, né? Você se conecta. Melhor, você tem amigos, né? Hoje em dia se conecta, né? Porque a gente está conversando com os amigos através de celular, de WhatsApp, enfim, vídeo. Mas enfim, você tem amigos. Por que você confia nos seus amigos? Ou melhor, você confia e você respeita os seus amigos porque você já tem uma relação com eles. Ou melhor, você tem uma relação com eles profunda porque você respeita e tem confiança neles. Essa é a sequência. Não é a primeira relação e depois o respeito e a confiança. É primeiro confiança e respeito e depois a relação. Faz sentido isso que eu estou falando? Tá confuso? Enquanto você não confiar e você não se sentir respeitado por outra pessoa, você não vai fazer o que ela quer.
Pensa em você, ao invés de você pensar no outro, pense em você agora. Chega alguém, você e pede, por exemplo, eu peço para você fazer uma coisa aqui. Que nem eu, no final eu peço, pô, curte meu vídeo, comenta aqui. Você vai, se eu não estiver te respeitando, se eu não estiver te entendendo, ou se você não olhar para mim e falar, esse cara faz sentido o que ele tá falando, você não vai fazer. Isso aqui é num vídeo que você está assistindo para ter alguma informação. Agora imagina na vida real, alguém que trabalha com você. Sei lá, um colega seu chega em você que chegou, e aí, cara, beleza, não sei o que, tá. Pô, cara, você pode fazer isso aqui pra mim? Ele já tá pedindo um relacionamento, que fazer alguma coisa pra alguém é uma relação, é um relacionamento. Antes de você confiar, de você ser respeitado por ele. Então, por isso que a gente fala, demora até eu criar confiança. Lógico que demora. Mas tem como a gente acelerar esse processo? Tem. Acelerar, e aí entra como funciona a cabeça, né? Como é que funciona o nosso inconsciente. Porque tem algumas pessoas, não sei se você já reparou, tem algumas pessoas que você conhece e sabe, dá liga, que a gente chama. Por que dá liga? Por que quando algumas pessoas você conhece, você vai com a cara, bate o santo? Todo mundo conhece essas impressões. E tem o inverso também, meu santo não bateu com a daquela pessoa ali. Putz, eu não vou com a cara daquele cara ali. Por que isso acontece? Às vezes você nem conhece direito a pessoa. Às vezes você nem se relacionou com ela e você já sai com essa impressão. Por que isso acontece? Você já parou para pensar? E acontece justamente por causa do rapport. E agora nós vamos entrar no detalhe. Como que a gente pode fazer rapport? Como eu disse, o rapport é se igualar. Ou melhor, isso eu não falei ainda, né? Mas vamos lá. Como é que eu faço rapport? O rapport é a gente igualar, a gente ajustar, acompanhar e espelhar o comportamento do outro. Vou repetir. É igualar, ajustar, espelhar e acompanhar o comportamento do outro. Isso é o rapport. Mas lembra, sempre com respeito e confiança. Confiança e respeito. Ter a confiança e o respeito do outro. Por quê? Porque não é imitar, gente. Que nem eu falei lá do conhecido meu, que ele chega, abraça, não sei o que, tal, repete a frase do outro, fala o que o outro fala. Porque, sei lá, o cara leu em algum lugar que rapport você repete o que o outro fala pra... Não é só isso. Primeiro de tudo é respeito, confiança. E aí você vai ajustar o seu comportamento igual a outra pessoa. Que nem eu falei. Por que o santo bate? Você fala assim, meu santo bateu com aquela pessoa. Pô, aquele cara ali é gente boa. Aquela menina ali, meu santo bateu com o dela. Por quê? Você sabe por quê? Por causa de algumas características, alguns comportamentos que já são, por natureza, parecidos de uma pessoa com a outra. Às vezes o jeito de falar, o jeito de se vestir, o jeito de se expressar, os gostos. Isso faz o quê? Nosso inconsciente, existem os neurônios espelhos. Neurônios espelhos, E o que acontece? Eles reconhecem igual. Sabe um exemplo muito bacana? Criança. Como é que criança faz para se enturmar? Vocês já repararam? Às vezes eu fico olhando assim, eu fico olhando minha filha, ela brincando. Às vezes até com as próprias primas, com as minhas sobrinhas. Você sabe o que criança faz quando ela quer se juntar com o outro? Sabe o que ela faz? Ela imita o comportamento da outra criança. Repara. Se tem um grupinho de crianças, sei lá, fazendo um trenzinho ou dando voltinha, a outra criança que não conhece, mas quer se enturmar, vai lá e faz igual. Por quê? Alguém ensinou? Eu nunca ensinei minha filha que ela precisa copiar outra pessoa. Apesar de eu saber disso, eu nunca ensinei ela. Mas toda criança faz isso. Ela começa a correr, ela começa a imitar outra criança. Pra quê? Por que ela faz isso? Isso já vem da nossa fisiologia, isso já vem do nosso corpo, da nossa maquininha aqui em cima do cérebro. Então, quando você age como outra pessoa, o santo bate. Só que esse agir não é... Tem algumas... A gente vai dividir ele, esse agir. Como é que eu faço então, Rodrigo, para fazer o rapport? Eu posso fazer o rapport de várias maneiras. Eu comentei aqui do jeito de falar, do jeito de vestir, dos gostos. Isso é rapport. Só que algumas vezes é difícil ali. Você acabou de conhecer um cliente. Como é que você faz para estabelecer um rapport? O primeiro de todos, independente de onde você esteja,
Se você já conhece a pessoa, é meio óbvio, mas chame a pessoa pelo nome. Eu acho que isso é a coisa mais forte de você criar o primeiro elo. Essa eu aprendi com outra pessoa que eu conheço. Com todo restaurante que a gente vai, o cara sabe o nome de todos os garçons. Eu falei, caramba, né? E o cara sempre é muito bem atendido. Sempre muito bem tratado. Pô, caramba. E eu passei a perguntar. Na verdade, eu testei. Tudo aquilo que eu falo pra vocês, eu testei. Eu estudei, eu aprendi, eu testei. E eu fui em restaurante, eu comecei a falar, não, aqui eu vou perguntar. O cara vem te atender, tem restaurante que o cara fala o nome. Tem a maioria, né, os mais comuns não falam. E eu pergunto, pô, amigão, seu nome? O cara, a própria expressão da pessoa já muda na hora que você pergunta o nome. E ele vai, e aí quando você chamar, ele falou, fulano, por favor, você vai ser atendido de outra maneira, porque já criou uma conexão. Então, primeira coisa, chame a pessoa pelo nome. Se você vai numa reunião e você falar o nome das pessoas, cara, já criou ela, porque a pessoa se sentiu respeitada. O nome, gente, é sinal de respeito. Você chamar a pessoa pelo nome, ou você tratar a individualidade, é muito respeito. Você ganha muito confiança. Então, primeira coisa, nome. E depois, como é que eu posso evoluir daí? Porque, Rodrigo, depois que eu conheci a pessoa, eu não vou ficar toda hora, então, João, tá bom. Você pode criar o rapport, estabelecer o rapport através da parte corporal. E aí a parte corporal, como é que a gente divide? Primeiro de tudo, expressões faciais. Expressões faciais às vezes é um pouco complicado, mas pode ser. Com treino você consegue, a pessoa levanta. Entendeu? A pessoa levanta muito sobrancelha, levanta também. Mas lembra, gente, não é imitar. Respeito e confiança. Confiança e respeito. Sempre. Se você tentar parar em frente de uma pessoa, ficar olhando e ficar fazendo a pessoa vai, primeiro de tudo, o que esse louco tá fazendo aqui na minha frente? Por que ele tá me imitando? Ou melhor, às vezes a pessoa pode nem perceber, porque os movimentos são involuntários. A gente não pensa nos movimentos que a gente faz quando a gente fala. Mas pode ser que a pessoa perceba. Fala, mas o que esse louco está me imitando? Então, cuidado, mas treine. É tudo uma questão de treino. O que mais? Na postura. Né? Então, é comum a gente perceber. Na verdade, eu fico percebendo. Eu vou em reunião, fico analisando como cada um está sentado. E é impressionante quando as pessoas estão concordando, duas pessoas estão na mesma linha de raciocínio ou estão convergindo para uma solução, como elas estão alinhadas, como elas estão com alguma postura parecida. É notório isso. E quando está rolando uma discussão muito grande, uma divergência e discussão, a postura corporal delas estão diferente. De repente uma está de lado, a outra está de frente, peitando, a outra tá assim. Lembra, gente, tudo é comunicação. Porém, não necessariamente aquilo significa o que você está pensando. E como eu disse, você não precisa ficar perguntando, amigão, você está na defensiva? Não, porque você vai piorar a situação. Tá? Então, postura, você pode criar rapport por postura. A pessoa está muito fechada, você dá uma fechadinha. Tá? A pessoa está com o braço cruzado, se você cruzar o braço igualzinho a outra pessoa, ficar medindo os dedos, não. A pessoa está com o braço cruzado, dá uma cruzada assim, legal e tal. Entendeu? Você dá uma espelhada na outra pessoa. Lembra que eu falei dos comportamentos? Igualar, ajustar, acompanhar e espelhar o comportamento do outro. Espelhar isso. E não precisa ser um espelhamento. O nosso cérebro ele é muito ligeiro. Ele é ninja, nosso cérebro. Ele capta as coisas aqui atrás. Se você estiver forçando muito, alguma anteninha vai levantar do cara. Fala assim, esse cara tá estranho. Ele não vai saber o que é. Mas ele vai perceber que está estranho. Agora, se você fizer com delicadeza, respeito e gerar confiança, você pode sim. Por exemplo, o cara está com o braço cruzado, você de repente cruza a perna. Ou cruza o braço assim, meio braço. Entende? Isso já dá um sinal para o inconsciente do cara, lembra? Para os neurônios espelhos, já, esse cara tá me... Né? Enfim, é algo subconsciente, tá, gente? Lembra? O meu santo bateu com o outro. Você não sabe por quê. Mas eu tô te contando por que o seu santo bateu com a da menina. Meu santo bateu com o dela. Por isso. Porque vocês têm comportamentos parecidos. E os seus neurônios espelhos identificaram isso no outro. Igual que eu falei das crianças. Que vão lá e imitam outra criança para ser aceita, para ser recebida, para estabelecer um rapport. O que mais do corpo?
Movimento. Movimento é legal, porque tem gente que... eu, por exemplo, eu não costumo ficar parado falando. Eu gesticulo, eu ando. E aí, se eu estou conversando com alguém que é muito parada, eu tento ficar um pouquinho mais parado. Ah, Rodrigo, mas então você está falando que, por exemplo, eu falo muito com a mão, eu mexo muito. Se tem uma pessoa que é extremamente estática na minha frente falando, a pessoa fica assim, ó, fala, 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 eu vou ficar assim? Não. Sabe por quê não? Porque vai sair da minha natureza, vai sair do meu normal, né? Vai extrapolar, vai ficar uma coisa muito ridícula. Então o que eu faço? E o que eu aconselho que você faça? Diminua o seu grau, vamos chamar assim. Se você tem, tem gente que fala muito mais com a mão, tem gente que é o tempo inteiro. E aí você pega uma pessoa muito parada, a pessoa vai ficar travada? Não, ela diminui um pouco. Porque automaticamente a outra pessoa, ela vai perceber que você diminuiu um pouco. Ela vai perceber, gente, quando eu falo perceber, no inconsciente, tá? Não é uma coisa, olha, o cara tá fazendo um comportamento igual ao meu, então eu vou gostar dele. Não, não é assim que funciona. Então você diminui o grau daquilo que você está fazendo. E ao contrário, se você é muito parado e a pessoa mexe muito o braço, é bom você dar uma mexida, cruza a perna, descruza, vira, muda de posição. Gestos, como eu falei, assim como movimentos, gestos. A pessoa gesticula muito, você tenta gesticular um pouco. Se a pessoa não gesticula nada, você diminui um pouquinho seus gestos. E assim, a outra pessoa vai começar a reconhecer um igual. Eu acho que a ideia é essa do rapport, é o outro reconhecer um igual para um igual. Nossa, saiu um igual agora, mas tudo bem. É o outro reconhecer um igual a ele para que comece a criar essa conexão e para quando você mande a sua mensagem, que ela seja recebida da melhor maneira possível. O que mais? A gente pode estabelecer rapport por voz. E quando eu digo voz, é tudo. Primeiro de tudo, as qualidades vocais, ou seja, você qualitativamente você se igualar ao outro. Então, eu falo rápido e eu falo alto. Quando eu encontro uma pessoa que fala muito devagar e fala muito baixo, eu tento diminuir o tom da minha voz e eu tento diminuir a frequência da minha voz. É claro que não exageradamente, porque como você consegue perceber, eu estou forçando muito para falar desse jeito agora. Mas eu tento sim diminuir um pouco o ritmo e tento falar um pouco mais devagar do que normalmente eu falo, entende? Timbre, que mais? Tonalidade, volume, enfim. Você pode, o que você perceber no outro é legal você tentar acompanhar. Lembra? Tentar acompanhar, não é imitar. Respeito e confiança. Delicadeza, respeito e confiança. O que mais da voz? Palavras processuais. Aqui eu precisaria de uma outra... Eu demoraria bastante para explicar agora sobre palavras processuais. Mas eu vou me limitar de de quais as palavras a pessoa usa para descrever aquilo que ela está trazendo. Se a pessoa fala muito de o que eu vi, o que eu imagino, o que está passando no filme na minha cabeça, usa essas mesmas palavras. Ah, eu também vejo isso que você está vendo. Putz, eu acho que eu consigo imaginar. Putz, eu acho que eu entendi esse filme. Entende? Ah, não, putz, isso não soa muito bem. Isso não cai muito bem pro meu ouvido. Nossa, isso aí vai dar barulho, hein? Quem já ouviu essa frase? Tem gente mais antiga que fala isso. Mas ó, isso aí vai dar barulho, hein? Pô, tem um barulho ali. Então, a pessoa está processando aquela informação através de palavras, vamos falar assim, sonoras. O canal auditivo. Ou o canal sensitivo. Putz, eu não tô sentindo bem isso aí não. Isso aí não vai cair bem. Isso aí eu acho que vai dar ruim. Sei lá. E aí a gente entra também na parte de voz, que são frases repetitivas. Tem gente que repete muita frase. Né? Sabe o né? Putz, é verdade. E a pessoa usa muito putz, é verdade. Você de repente pode soltar um ou outro. Lembra? Não é imitar. Não é toda hora que a pessoa falar. Não é que nem a pessoa que eu falei lá que você fala, não sei o que, não sei o que. A pessoa fala, não sei o que, não sei o que. A pessoa vai lá e repete o final da frase. Não é isso. São aquelas frases que a pessoa usa no vocabulário dela e ela repete muito. Tem gente que entende, sabe o entende? Eu uso às vezes o entende. Faz sentido? Então você também usa também essas frases. E aí, como eu disse, mais uma maneira da pessoa reconhecer você como um igual.
E além do corpo, da voz, o que mais a gente pode fazer para estabelecer rapport? Existe o rapport de ideias. Ah, Rodrigo, mas às vezes eu não concordo com a ideia do outro. Às vezes ou quase sempre. Por quê? Quase sempre a gente quer colocar a nossa ideia acima da do outro. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente faz isso é o quê? Quebrar o quê? O respeito, a confiança. Toda vez que você tenta impor a sua ideia para o outro, você está quebrando o respeito, você está desrespeitando a pessoa. E é assim que entende. Se eu aqui falei alguma coisa, ou melhor, se você recebeu alguma coisa que você não acredita ou vai contra o que você acredita ou com a sua ideia, eu posso estar quebrando um pouquinho do rapport com você. Mas eu preciso estabelecer aquilo que eu falei. Por isso que eu sempre tento trazer de uma forma gradativa. Eu tento pegar e trazer. Mas enfim, como eu não estou aqui ao vivo conversando com vocês, ouvindo, conversando, eu tento fazer isso de uma forma gradual. Mas quando você está conversando com outra pessoa, você tentar colocar a sua ideia antes da do outro, ou impor a sua ideia, você já está quebrando o respeito. Você já está desrespeitando outra pessoa. Então o rapport já vai para o vinagre. Essa é a real. Mas então, Rodrigo, como é que eu faço para acompanhar, para eu estabelecer um rapport através de ideias, sendo que eu não concordo com a ideia do outro? Aí eu te pergunto. Cara, essa sacada é fenomenal. Ela é infalível, porém, é uma arma com pouca munição. Não, eu vou usar uma outra analogia porque a arma não é legal. Ela é uma bebidinha curta. Ela é um cafezinho curto. Ela não é um chá que você vai tomar um monte. Então essa técnica, ela é curta. Ela serve para você sair de enrascada. Você estabelecer um rapport com alguém que é completamente diferente de você, seja por religião, seja por política, seja por futebol, seja por ideia do projeto que você quer para ir para o extremo sul e a pessoa quer ir para o extremo norte. Como é que a gente faz para estabelecer um rapport, Rodrigo? A gente usa uma regrinha que chama a regra do 101%. Vou até escrever aqui, apesar de hoje eu não escrevi nada, eu normalmente escrevo muito, hoje eu vou escrever pouco, mas assim, a regra do 101%. Eu acho que isso aqui é tão forte que merece a gente investir um tempo grande nisso aqui. Por quê? Porque isso aqui é o que mais dificulta fazer rapport. Isso aqui, quando a gente vai para a vida real, vamos ser sinceros, tudo que eu falei é bom, é legal? Funciona. Como eu disse, eu coloco em prática, eu testo tudo aquilo que eu falo para vocês. Mas o que vai fazer diferença mesmo é você usar tudo isso, mais a perspicaz de na hora, tá, Rodrigo, mas eu falei que nem o cara, eu estabeleci uma conexão, não sei o quê, mas na hora de colocar o projeto, cara, eu queria ir para um lugar e para o outro, e aí? E aí que você vai começar assim, ó, regra do 101%, que é o quê? Cara, eu duvido que em nada do que você ouça, ou melhor, ou de tudo aquilo que você ouça da outra pessoa, que não exista 1%, que não exista 1% do que ela falou que você não acredita, ou que você não concorde. Então vamos lá, vamos pegar o exemplo de religião. Religião é complicado, porque cada um tem a sua. Tá? Porque assim, se eu falar de projeto, eu quero um projeto A, um projeto B, não vai ficar forte. Eu quero uma coisa forte, então nós vamos pegar religião. Sei lá, eu acredito, né, independente da minha, vou pegar dois exemplos aqui, tá? Vamos pegar judeu e, sei lá, e espírita. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu não manjo nada de religião, tá? Mas eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso pelo menos eu sei. E aí, você tem aqui a parte A e você tem a parte B aqui. De tudo aquilo que um judeu, e eu falei o quê? Espírita, né? Espírita. Vamos supor que você é espírita ou não, e vice-versa, mas enfim. Cara, será que não tem nada do que esse cara acredita? Que 1% você não acha legal? Será?
Por exemplo, pô, o judeu é um cara que segue muito a tradição. Pô, eu acredito nisso. Apesar de eu não conhecer absolutamente nada, eu vejo que quem é judeu segue muito a tradição. Pô, isso é um pedacinho de um todo enorme. E aí, quando eu tiver num embate desse, veja, eu preciso acompanhar, concordar com aquilo que seja real dentro de mim. Então, se eu, né, independente aqui, espírita, católico, independente do que você seja, tá? Então, de repente, você depara com uma coisa tão diferente, mas, pô, mas tem uma coisinha que eu... Pô, realmente, cara, na religião judaica, são muito fiéis à religião, à tradição. Pô, eu realmente acredito nisso, porque eu vejo. E aí, acabou o assunto. Eu acompanhei a ideia da religião, eu respeitei o outro, eu validei sem mentir. Não pode ser 1% que eu não acredito, tem que ser que eu acredito. E aí, toca o barco, o próximo assunto. Ou eu venho e trago a minha ideia. Entende? O que eu faço aqui? Eu, primeiro de tudo, eu valido e respeito essa pessoa. Então eu valido a ideia do outro, respeito, eu trago 1% daquilo que eu acredito do 100% do outro, e eu transformo esse 1% no meu 100%. Por isso que a gente brinca que é essa regra do 101%. Eu pego 1% da ideia do outro, que eu acredite, e eu faço do meu 100%. Tudo aquilo pra mim é aquilo lá. Deu pra entender? Acho que ficou confuso da religião. Vamos pegar política. Política. Política também dá ruim, política também dá problema. Quebrou aqui. Política também dá ruim, política também dá problema. Por quê? Porque tem gente que é de esquerda, que é de direita, que é de centro, que sei lá, o cara de cima, de baixo. Mas vou pegar um cara de direita e um cara de esquerda. O cara de esquerda acha que o Lula foi o melhor presidente. O cara de direita acha que o Lula é um ladrão. Tô errado? Não, isso aí todo mundo sabe. Ou melhor, todo mundo vê isso aí no dia a dia. E aí você imagina, você chega lá, um cliente, o cara é, sei lá, o cara é de extrema esquerda. E aí, meu amigo, o que você faz? Porque você pode gesticular, falar, acompanhar corpo, voz, respeitar o cara, validar, o cara vem e toca no assunto político com você. O que você faz? Primeiro de tudo, não tem nada da figura e o cara vem falar do Lula com você. Não tem nada do Lula que você acredite que ele fez direito? Eu tenho. Eu pego esse 1% que eu acredito que é legal, que é bacana, e falo, olha, no meu caso, eu sei o que aconteceu. O setor elétrico, durante o governo Lula, foi muito bem desenvolvido. Chegou num estado onde está chegando, chega a luz, mas não chega a água. Ponto. Eu acredito nisso. Não sei se eu estou certo, se eu estou errado. Pô, o cara vai lá pra mim, não sei o que, legal, então você gosta do Lula? Eu falei, eu acredito que o setor elétrico desenvolveu muito, muitas pessoas tiveram luz, ele é muito bem estruturado, ele é muito bem analisado, ele é muito bem revisto. Então, foi mais ou menos ali no governo do PT, Lula. Eu falei que eu gosto do Lula? Não. Olha, veja bem, gente, eu não estou colocando a minha posição política, eu não quero discutir política, mas o que eu fiz? E aí, lembra que eu falei que é uma dose pequena? Não dá pra ficar muito tempo nisso. Eu tenho que arrumar algum jeito de... Então, agora a gente pode... Pô, legal, não sei o quê. O cara, legal. Pô, vamos falar agora que o cara já... Eu validei. Vamos falar agora do meu trabalho? Posso te fazer aquela apresentação agora? E aí, cara, você tem que ir pra outra. Porque senão, meu amigo, você vai se dar mal. Isso serve também pra projeto. Lembra que eu falei, projeto, o cara quer ir pro sul, eu quero ir pro norte. Falei, então, pô, legal, não, mas eu quero ir pro sul, porque no sul lá nós vamos desenvolver assim. Você falou, pô, legal, cara, realmente, cara, no sul tem isso. E o que eu queria falar do norte, de repente, será que não vale a pena fazer A, B, C, D? Entendeu? Tem que ser algo que eu acredite, pegar 1%, falar 100% e depois eu trago a minha ideia. E aí não tem rapport, meu amigo, isso aqui vai deslanchar. Mas lembra, não é algo que você vai ficar eternamente discutindo, porque você tem que pegar um pedacinho do que o outro fala e transformar na sua verdade. Ou melhor, no que você acredita. Você tem que pegar um pedacinho do que o outro fala, que você realmente acredite, e externalizar para o outro. Para você não ter embate, para você não quebrar a confiança. Aqui eu não estou falando nem de respeito, estou falando mais de confiança. E que mais?
O que mais eu posso fazer para aumentar esse rapport, esse relacionamento, a empatia ou o nome que você queira dar? Existem as frases, que eu pelo menos chamo assim, frases encantadoras. Só que aqui vai mais um alerta. A gente tem que tomar cuidado, lembra que eu falei? Delicadeza, respeito, confiança. Confiança, respeito, delicadeza. Sempre você tem que prestar atenção nisso quando você estiver tentando estabelecer um rapport, tentando fazer uma conexão com a pessoa, utilizando essas técnicas. Porque senão você pode, no mínimo, sair como ridículo, você pode ofender outra pessoa, você pode tentar imitar, enfim, pode dar ruim. Por isso que eu falei, com delicadeza e respeito, cara, tudo vai dar certo. E aí tem as frases encantadoras, que são frases que você traz a pessoa para o seu jogo. Que, por exemplo, uma frase do tipo assim: é importante você dizer isso. Eu acho importante você trazer essa sua ideia. O que você está fazendo? Você está pegando o outro, você está trazendo outra evidência. Lembra que eu falei que não é você, é o outro. Então são frases que você coloca o outro em evidência, que você realmente... Agora, lembra, um alerta. Faça isso com respeito, com delicadeza. Por quê? Se você tiver 1%, ou melhor, 0,001% de desdém, de sei lá, qualquer outra intenção, o subconsciente da outra pessoa vai pegar. Ou sarcasmo. Se você tem, se tiver 0,01% de sarcasmo na sua frase, é importante você dizer isso. Não, cara. Se você tem que perceber que é importante o que o cara está dizendo. Você tem que olhar para o outro. Lembra que eu falei? Respeito, confiança, delicadeza. Quais outras frases? Importante você dizer isso. Interessante a sua colocação. Que bom que você comentou XYZ. E essa é muito legal, mas de novo, se você usar em qualquer outro sentido, qualquer outra conotação, vai ficar feio. E a pessoa outra vai perceber e você vai perder tudo aquilo que você construiu. Que é inteligente a sua colocação. Ou numa conversa mais informal, que não seja com o cliente, bacana a sua colocação, cara. Eu não tinha parado para pensar nesse ponto. E na maioria das vezes a gente não pensa como o outro pensa, porque a gente pensa diferente do que o outro. E também eu vou desenhar aqui porque essa parte é importante. E o por que você falou tudo isso, Rodrigo? Do rapport, de espelhar, de acompanhar. Por quê? O outro pensa diferente. Se ele pensa diferente, ele age diferente, meu amigo. E por isso, ele age diferente, então ele tem ideias diferentes, ele tem resultados diferentes. E o principal para o que serve na sua conversa aqui, ele tem escolhas diferentes. Então, por quê? Porque todo mundo é diferente, ninguém é igual a ninguém. Mas lembra, algumas pessoas são mais parecidas, então elas podem ter mais ou menos um pensamento igual, pode agir parecido, pode ter ideias. Podem ter ideias parecidas, escolhas parecidas, de repente até resultado parecido. Mas isso aqui é fundamental, as escolhas. E quando você tenta agir igual, você está alinhando a pessoa para ela ter uma escolha parecida com a sua ou uma escolha que você gostaria que ela fizesse. Se ela escolhe, ela pode agir do jeito igual a você. Fez sentido tudo isso que eu falei? Você entende que é um sequenciamento, essa conexão? Porque depois que você conseguiu estabelecer rapport, você entendeu que tudo aquilo que você vê no outro é comportamento, todo comportamento que você vê, tudo aquilo que você vê no outro é comunicação, está te falando alguma coisa. E você tem o cuidado de não alucinar, não colocar significado onde você não tem certeza que é. Do tipo, eu acho que ele gostou, não gostou, acho que ele é A, B, o cara é, enfim, C, D. E você entende que comunicação é o resultado que você obtém independente da sua intenção. Mas não foi uma intenção. E aí você estabelece um rapport, você consegue acompanhar
através do corpo, através da voz, de ideias, de frases. E principalmente, se você conseguir fazer isso aqui, ó, cara, dificilmente você não vai conseguir direcionar a pessoa. Porque você fazendo tudo isso, que a gente fala, né, o rapport é uma dança. Você tá o tempo inteiro, não existe, você acompanha a pessoa, você faz do jeito que a pessoa faz, e aí você um pouquinho faz do seu jeito. Aí do pouquinho, sabe, você vem um pouquinho para trás, eu dou um pouquinho do meu jeito. Aí você percebe que a pessoa não está gostando, você faz o quê? Você acompanha a pessoa, você usa de novo todas essas informações que eu passei para você, os gestos, a voz, as frases, você respeita com delicadeza e aí você tenta trazer para o seu lado agora. Então, agora, isso através das ideias também. Então é uma dança que você vai e volta, onde quem está em evidência é a outra pessoa. Por quê? Porque numa dança precisa de dois. E se você só foca em você, você não está dançando. E você precisa desta dança para quê? Para você colocar a sua ideia, para a pessoa aceitar e para a pessoa executar como você quer, da melhor maneira possível. Beleza, gente? Bom, como sempre eu peço para vocês curtirem esse vídeo, vocês compartilharem e principalmente comentem o que vocês acharam do conteúdo. Comenta como vocês podem utilizar e quando vocês utilizarem, qual que foi o resultado que vocês obtiveram. Lembra, sigam-me nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, onde vocês podem ter semanalmente essas dicas e essas técnicas para vocês utilizarem na sua vida profissional e principalmente agora, nesse momento, pessoal. Beleza, gente? Obrigado, abraço, até mais.